Nosso recorte de hoje, a gente vai falar a partir da chegada oficial dos protestantes no Brasil, que é no século XIX. Por que o século XIX é tão emblemático para a teologia do domínio? Porque o mundo está vivendo uma ebulição. A gente tem aí Napoleão Bonaparte estabelecendo fronteiras na Europa, a gente tem os Estados Unidos vivendo a Guerra da Secessão, né, o Norte e o Sul, a gente tem a Revolução Industrial, a gente tem um monte de coisa acontecendo no século XIX, e a gente tem, no Brasil, falando do nosso quinhão, a gente tem a chegada da família real e o Brasil como sede do Império Ultramarino Português, só que nos arranjos políticos, para poder preparar a chegada da família real, tiveram que ser feitas algumas concessões, né? Inclusive para proteger, e todos os... Quem foi para a escola deve lembrar dos acordos que a família real portuguesa fez com a Inglaterra para poder facilitar o traslado, para que a família portuguesa saísse em segurança de Lisboa e chegasse no Rio de Janeiro. E é interessante notar que uma das cláusulas desse contrato que a Inglaterra pediu para os portugueses, para a família real portuguesa, era que fosse permitida a chegada oficializada, reconhecida pela corte portuguesa, de missionários protestantes. Porque até então a religião católica romana reinava onipresente em território tupiniquim. Vou usar essa nomenclatura, né? Ou Impidorama, a gente pode chamar também assim, né? Que é o nome mais legal. Depende. Então, com essa chegada da família real, abrem-se as portas para que venham esses missionários de língua inglesa. E aí várias benesses foram trazidas e, particularmente, com a chegada desses missionários, também chegou-se a mentalidade do que eles já faziam em outros lugares. Esses missionários já estavam num grande ciclo de colonização. Esse século, paralelamente, o século XIX, para quem estuda a história da igreja ou história da missão, é chamado de o grande século missionário, mas isso é também uma romantização da história. Sim. A maior parte dos livros de história do cristianismo ou história cristã evangélica, protestante, /protestante, elas vão ser bastante heroicizadas, romantizadas, porque elas querem mostrar os louros, eles querem mostrar as conquistas que esses missionários tiveram, mas na prática não era isso bem que estava acontecendo, não. O que estava acontecendo era outra coisa. Eles estavam se valendo do grande ciclo colonial a partir dessas potências europeias, especialmente Inglaterra, depois os belgas, depois a Alemanha, essa coisa toda. O que eles fizeram na África e na Ásia no século XIX está aí, né? Quem quiser depois se aprofundar um pouco sobre isso, pode buscar mais informação.